Gratidão por esta oportunidade. O nosso Deus, Ele é digno de toda honra e de toda glória, e eu quero reverenciar o Senhor, exaltá-lo e glorificá-lo, porque a sua misericórdia transcende todas as gerações da terra. Quantos comigo podem dizer graças a Deus? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Wagner Moura. Prazer conhecer o Senhor, uma alegria poder servi-lo aqui nesta casa. Eu desejo do fundo do meu coração que Deus te abençoe, tá, pastor? Deus te abençoe. Sua esposa, irmã Girleive Moura, prazer, Deus abençoe. Obrigado pela confiança. Que Deus possa fazê-los prosperar ainda mais e realizar tudo aquilo que vocês têm desejado em vossos corações. Deus abençoe, tá? Deus abençoe a irmã Val, uma amiga, né? Juntamente com o irmão Geantos, esse casal que é bênção de Deus na nossa vida. Foi o canal, foi a ponte que Deus usou para estarmos aqui neste culto hoje. Então eu quero estender também a minha gratidão a Deus pela vida da irmã Val, juntamente com seu esposo, e sempre nos recebe com toda alegria. Deus abençoe, tá? Louvar a Deus pela vida do Mixon. O Mixon é irmão, né? Meu irmão, juntamente com a Paloma. Esse casal tem sido bênção de Deus na minha vida, não só aqui em Morada Nova, mas em tantos outros lugares. Ter sua amizade, ter a sua irmandade, para mim é uma honra, mano. Deus te abençoe. É uma alegria poder fazer parte do tempo em que você também faz parte, tá? Deus abençoe o Lael, prazer conhecê-lo pessoalmente. Queridos, junto comigo veio alguns irmãos. Está ali atrás o Mike, o pregador Esaú, está lá atrás também, pregador do Evangelho, e o cantor Diego Correia, já deu lugar aqui, já cantou, e essa é a equipe que Deus permitiu estar comigo essa noite aqui com os irmãos, e eu quero louvar a Deus, agradecer ao Senhor pela vida de cada um de vocês, tá? Deus abençoe poderosamente. Quero louvar a Deus pela vida das irmãs, do departamento de senhoras local, de toda a igreja, de todos os irmãos que já participaram aqui com a sua oportunidade, a Levita, cantora, Deus abençoe. Deus abençoe os músicos, tá? Um prazer estar aqui com o Cladson, meu amigo. Muito obrigado, tá, mano? E eu creio que Deus ainda tem algo muito forte a revelar ao teu coração. Por gentileza, irmãos, abra sua Bíblia no livro do Levítico. Livro do Levítico, capítulo 6. Os irmãos que forem localizando, os irmãos vão se pondo de pé. Deus abençoe, irmão Clemilton, né? Clemilton, que louvor. Newton, Deus abençoe. Prazer, tá? Uma honra. Capítulo 6, livro do Levítico. É o texto que tomaremos como base para a nossa meditação essa noite, tá, irmãos? Todos acharam? Capítulo 6, livro do Levítico. Quem achou, diga amém. Vamos ler o versículo 12 e o versículo 13, tá? Levítico, capítulo 6, versículo 12 e o versículo 13. Discorre assim, irmãos, o texto sagrado. E o fogo sobre o altar queimará, e não se apagará. E o sacerdote queimará sobre ele a lenha todas as manhãs, e colocará a oferta queimada em ordem sobre ele, e queimará sobre ele a gordura das ofertas pacíficas, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca se apagará. Amém?
pode repetir comigo o versículo 13? Vamos lá? 1, 2, 3. E o fogo... Amém. Podem sentar, os irmãos, glorificando a Jesus por essa palavra. Queridos irmãos, todos nós temos conhecimento acerca desse texto, até porque é um versículo célebre. Todos nós um dia, principalmente os pentecostais, já ouvimos, já lemos, já participamos de campanhas que continham como base esse versículo: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca se apagará. Eu preciso lembrar os irmãos em qual ocasião ou porquê que Deus usa essa frase para orientar Moisés, para instruir Moisés acerca do altar do holocausto. Todos nós sabemos que Deus vai planejar, Deus vai arquitetar uma forma, uma maneira de arrancar os hebreus lá do Egito e conduzi-los para peregrinar no deserto em direção a Canaã, a terra que Deus ainda havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. Para que esse plano fosse executado, é necessário Deus levantar Moisés. Deus levanta Moisés, ou Moisés nasce em um dos períodos mais sombrios para a história dos hebreus, em um dos períodos mais críticos e mais delicados que a nação dos hebreus estavam atravessando. Todos nós conhecemos esse texto, eu até ganho tempo com isso. O texto diz que a nação estava crescendo, se fortificando, e Faraó vai se sentir ameaçado por conta desse crescimento desenfreado do povo, e vai agora planejar, arquitetar, pensar em algumas maneiras, em alguns métodos, para que pudesse impedir o crescimento dos hebreus nas regiões egípcias. E aí diz a Bíblia que vai acontecer agora uma grande perseguição de Faraó, por parte de Faraó, diante dos hebreus. Muito obrigado. E o texto diz que a primeira coisa que Faraó faz para tentar impedir, para tentar empatar esse crescimento dos hebreus dentro do Egito, é tocar no descanso do povo. Diz a Bíblia que ele vai dobrar a carga horária dos trabalhadores hebreus. O Faraó pensa: eles vão trabalhar em dobro, eles não vão ter tempo para descansar, e sem tempo para descansar não vão conseguir reproduzir, se fortalecer, se fortificar, e com isso os hebreus não vão crescer. Então, na ânsia de impedir o crescimento do povo, a primeira coisa que Faraó rouba dos hebreus é o descanso. É o descanso. E parece que essa realidade hebreia é muito atual, porque vivemos dias, tempos, épocas, que de forma tão cruel, Faraó, na pessoa do diabo, tem tentado roubar, tirar, extrair o descanso da igreja do Senhor aqui na terra. A perseguição, os levantes, as opressões, os vales, eles estão vindo de forma tão iminente nas nossas vidas que chegamos a viver algumas situações e momentos, pastor Wagner, que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e chegamos a dizer: eu estou cansado, não aguento mais.
E esse cansaço, ele é uma realidade na vida de todo cristão. Todos nós que estamos aqui, um dia cansamos, ou talvez existe alguém aqui que está vivendo essa realidade, ou um dia vai cansar. E é no momento desse cansaço que o diabo vai se levantar para querer impedir ou barrar o crescimento e o desenvolvimento de Deus nas nossas vidas. Agora, o que Faraó não sabe é que o Deus dos Hebreus é o Deus do Salmo 91. E no Salmo 91 está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, e os que confiam no Senhor renovarão as suas, correrão e não se cansarão, caminharão e não se falharão, mas subirão como águias. Aí o texto diz que o povo começa a crescer, o povo começa a se fortalecer, o crescimento contínuo do povo não é impedido através da ação de Faraó. E o texto até chega a dizer que quanto mais Faraó oprimia, mais o povo... Irmãos, é aqui que está o segredo do povo de Deus. Sempre foi esse. Lembra dos imperadores? Nero, Tertuliano, Tito, Vespasiano. Eles ficavam sem entender, porque colocavam cristãos em massa dentro do Coliseu, soltavam as feras e as feras devoravam os cristãos. Os romanos aplaudiam. Só que o poeta disse que para cada gota de sangue de um cristão, 1000 almas aceitavam a Jesus. Por quê? Porque os cristãos, todo exército, ele guerreia um contra o outro. E o que é que um soldado do exército mais teme? A morte. Todo exército, ele teme a morte. Só que Vespasiano, Tito, Tertuliano, Nero está percebendo que o exército dos cristãos é um exército diferente. Porque enquanto todo exército luta contra a morte, os cristãos estão dizendo: morrer para mim é lucro. Nós não temos medo de morrer, porque a morte é a ponte que nos levará. Os imperadores estão olhando e dizendo: que povo é esse? Que quanto mais a gente mata, mais eles aumentam. Eu já fui padeiro, tá, irmãos? Lembra, né, Diego? E lá na padaria a gente pega assim a massa do pão e bate, estica. Aí eu perguntava: tá bom? Ele: não, tem que bater mais. E a massa do pão é assim: quanto mais a gente bate, maltrata, judeia dela, machuca, mais ela se torna consistente, mais ela se fortalece. E depois de algumas horas a gente batendo, a gente olha e fala: agora está pronto. Você já parou para pensar que você já passou por situações que, diante de tudo isso que você viveu, não era para você estar aqui hoje? Você já parou para pensar que você já viveu vales que na lógica humana era para você já ter desistido? E olha você aqui, dando glória a Deus, dando aleluia, porque você não é qualquer povo, você faz parte do povo de Deus.
Nos últimos anos, o que o diabo mais tem feito é tentado impedir o crescimento da igreja do Senhor. Através de leis, ideologias, pensamentos que deturpam a santidade de Deus na nossa vida. Só que deixa eu falar algo de Deus para a igreja. O Espírito Santo ainda está na terra. Quer saber de uma coisa? Enquanto o Espírito de Deus estiver aqui, o diabo não vai bagunçar a igreja. Não. Deus está olhando para Satanás e está dizendo: toca em tudo o que ele tem. Só que tem um detalhe, Satanás. O que é? Eu coloquei sobre ele uma cerca de fogo. Uma cerca de quê? Irmãos, olha para cá. Alguém cerca um terreno que não é seu? A gente só pode cercar uma propriedade que é. Em outras palavras, Deus estava dizendo ao diabo: está vendo Jó? Eu cerquei ele. E se eu cerquei ele, é porque ele lembra de Jesus e Pedro? É lícito pagar imposto, Senhor? Aí Jesus pega a moeda e olha, na moeda tinha uma esfinge, a de César. Aí ele olha para a moeda e fala: essa moeda tem a imagem de quem? Aí Pedro fala: de César. Então Pedro pega o que é de César e dá a César. Só que ele continua: no entanto, dai a Deus o que é. A pergunta é: a moeda é de César porque tem a imagem? Quem é que tem a imagem de Deus? Jesus estava dizendo para Pedro: a moeda é dele, mas você? Fala para alguém que está do teu lado: você tem um dono, e Faraó não vai tocar em você. Sabe o que é que Deus está dizendo a Moisés? Moisés, esse povo é minha propriedade peculiar. Pedro está dizendo: e vocês são geração santa, nação eleita, sacerdócio real. Levante a mão direita. Talvez o diabo tenha tentado tocar em você, talvez o diabo tenha tentado tocar na tua casa, na tua família, no teu casamento, no teu ministério, mas Deus me trouxe aqui para dizer a alguém essa noite: você tem um proprietário, você tem um dono, e o teu dono se chama Jesus, e o teu dono se chama Jeová. E enquanto você está aqui de mão levantada dando glória a Deus e aleluia, Ele está colocando uma cerca de fogo em sua volta, e essa noite Satanás vai ter que recuar, porque em você ninguém toca. Com ousadia, aponta o dedo para quem está do teu lado, com ousadia, e fala: em você ninguém toca, porque se tocar em você, está tocando em Jesus. Lembra, segura aí, lembra, ele se apresenta para Saulo de Tarso e fala: ô Saulo, por que é que tu me persegue, rapaz? Aí Saulo olha assustado e fala: por que tu dizes que eu te persigo se eu nem te conheço? Aí ele fala: eu sou Jesus, aquele que tu persegue. Só que o texto diz que Saulo não vai perseguir Jesus, Saulo vai perseguir a igreja. Só que Jesus está olhando para Saulo e está dizendo: você acha que persegue a igreja, mas na verdade você persegue a mim, porque quem persegue meu povo persegue a mim também. Então Saulo,
Saulo, a partir de hoje tu não vai me perseguir. Por quê? Porque a partir de hoje tu será meu também. Tu será meu também. Não tem alguém aqui que é propriedade de Jesus? Eu vou dar um minuto para você dar um glória para Ele, um aleluia para Ele. Talvez alguém chegou aqui triste, abatido, desanimado, acreditando até mesmo que é um zero à esquerda. E aí o Espírito de Deus orienta a dizer ao teu coração: você é importante, você é precioso. Eu paguei um alto preço pela tua vida. O sangue precioso foi derramado. E essa noite eu trouxe você aqui para dizer que em você ninguém toca, o diabo não toca, o inferno não toca. Deixa levantar, deixa perseguir. O Deus que guardava os hebreus no Egito, Ele está aqui essa noite. E só quem sente a presença dEle abre a boca. Deus levanta Moisés. Deus levanta Moisés. E vai direcionar Moisés a ir até Faraó e pedir de forma pacífica que Faraó liberte o povo. Faraó não quer, não liberta. Aí a Bíblia diz que Deus decide visitar o Egito. Miriam cantando disse que Deus visitou o Egito com as suas maravilhas. Só que na verdade o que Miriam chama de maravilhas, os egípcios estão chamando de praga. Aí ele decide visitar o povo. Na nona praga, qual foi a praga? Faraó chamou Moisés. Moisés, eu vou deixar vocês ir. Só que um detalhe: tudo quanto os hebreus possuem vai ficar no Egito, vai só o povo. Mas o que é de vocês fica. O que Faraó não lembrava é que nada que existe no Egito é de Faraó. Por quê? Porque Faraó tem uma dívida impagável com os hebreus. Você sabe por que o Egito não sumiu do mapa até hoje? Você sabe por que hoje a civilização do Egito ainda existe? Ainda existe? Porque um dia um hebreu cheio de Deus sonhou e disse para Faraó: Faraó, te prepara porque vai vir fome. E através da administração do governo de José, o Egito recebeu o livramento de destruição e se tornou uma das maiores potências do mundo antigo. Então o que tem no Egito, Faraó acha que é dele, acha. Só que na verdade é de Deus. Aí Moisés olha para Faraó e diz: Faraó, deixa eu te falar uma verdade. A gente vai embora e eu vou ser bem claro contigo: dos hebreus não vai ficar aqui uma unha. Uma unha. Nós não vamos abrir mão daquilo que é da gente. O problema, irmãos, é que tem gente que abre mão muito fácil daquilo que Deus confiou a você. Pessoas que não têm resistência, resiliência, e acabam desanimando fácil dos projetos de Deus para a vida dele. O povo está lá no deserto de Cádiz Barneia, e a Bíblia diz que Deus orienta Moisés a separar 12 homens para ir na região da Transjordânia e observar a terra. Eles começam a observar toda a região da Canaã e começam a atentar para as riquezas daquela terra. E o texto diz que eles se maravilharam com tudo aquilo que eles contemplaram com os seus olhos. A terra era tão boa, tão fértil, tão próspera,
que o texto diz que era necessário 2 homens para carregar um cacho de uvas. Eles voltam para o deserto de Cádiz para trazer a Moisés o relatório de toda a terra. E diz: a terra é boa, mana leite e mel, de fato, é uma terra próspera, uma terra que é extraordinária, Moisés. Só que tem um problema: é melhor a gente voltar para o Egito. Por quê? Porque apesar de todas as riquezas que nós vimos na terra, a gente percebeu que na terra tem os anaquins, os filhos de Anak, os gigantes. E diante daqueles gigantes, Moisés, nós seremos como gafanhotos, eles vão nos devorar. Então, vamos voltar para o Egito? Vocês perceberam que a terra é boa, grande, próspera, abençoada. Na verdade, a terra era maior do que os gigantes. E aqueles homens estavam colocando os gigantes em uma condição que tornavam eles maiores do que a terra. E deixa eu te falar a verdade: o gigante nunca será maior do que a promessa. O gigante é grande, mas a promessa? E detalhe, até aqui a promessa é coletiva. Não era uma promessa individual, era uma promessa universal para todos os hebreus. Aí a gente começa a ver o que é um crente que está apegado na promessa, arraigado na promessa. E é que a promessa nem era só dele, era: lá vem Caleb. Ô Moisés, deixa eu me meter na conversa. Tudo que eles falaram é verdade. Só que não te esquece de um detalhe, Moisés. O que, Caleb? Essa terra, quem nos prometeu? Quem quiser voltar, que volte. Eu não abro mão da minha promessa. Aí Deus está olhando, Lael, Deus está olhando para Caleb e está dizendo: esse camarada é crente. Quer saber, irmão? Olha o que é um crente ousado. Até agora, Moisés, a promessa era universal para todo mundo, só que eu decidi fazer uma promessa individual, particular, que eu gostei da coragem dele. Fala para Caleb que Hebron será dele por herança. Josué capítulo 14, começa a distribuição das terras. Os primeiros que foram chamados foram os filhos de Judá. Caleb é da onde? Judá. Interessante que os filhos de Judá tinham uma promessa universal, Caleb tinha uma particular. Ele poderia muito bem ter exigido a Josué: Josué, eu tenho que estar na frente, na fila, porque Deus me prometeu de forma individual. Só que o texto diz que Caleb espera chegar a sua vez. Aí ele chega para Josué e fala: chegou minha vez, Josué. Caleb, tu lembra qual foi a terra que Deus te prometeu? Lembro, foi Hebron. É aí que está o problema. Hebron está sitiada por gigantes e tu já tem 85 anos, Caleb. É, Josué, eu sei disso. Só que deixa eu te falar uma verdade também. Eu tenho 85 anos, meus cabelos já estão grisalhos, mas eu continuo preso, agarrado na promessa. E tem mais: a força que eu tinha, o vigor que eu tinha há 45 anos atrás, continua o mesmo. E eu não estou preocupado se tem gigante. Eu vou tomar posse daquilo que Deus me prometeu.
Quer um conselho de Deus? Deixa-se levantar gigantes, deixa-se levantar desafios, deixa vir as potestades contra a tua vida. Mas se essa promessa quem te fez foi Deus, não para, não desiste, não desanima, não abandona a promessa, permaneça no lugar que Deus te colocou, confie no Deus da promessa, porque se foi Ele que te prometeu, se tiver gigante vai cair, se tiver leão vai fechar a boca, se tiver urso vai ser morto, se tiver valente vai ser aniquilado, porque quem fez a promessa para você foi Deus. Foi Deus. Tem alguém que tem promessa? Levante a mão em nome de Jesus. Pregador, mas já passou 10 anos, e daí? Pregador, já passou 15 anos, e daí? Quem prometeu foi Deus, e se foi Deus que prometeu, a promessa ainda está de pé. Irmão, sabe qual é o nosso problema, Mixon? É porque nós abrimos mão muito fácil. Primeiro gigante. Não sei se vocês já ouviram falar, bem rápido, das filhas de Zelofeade. A lei de Moisés, Deus disse a Moisés: Moisés, todo varão que tiver filhas, esse não terá herança para distribuir para a sua descendência, porque descendentes mulheres não terão direito à herança. E Zelofeade teve 5 filhos, só que todas, e ele tinha bens, tinha posses, tinha propriedades, e elas acabaram ficando sem herança. Aí elas estão olhando uma para as outras, Milca, Tirza, Ogla. Quer saber de uma coisa? A gente não tem direito pela lei. Só que se a gente ficar parado aqui, não vai mudar nada. Se a gente não fizer nada, a gente não vai ter direito. Se a gente tentar, também a gente não vai ter direito. Mas se é de ficar parada, é melhor a gente correr atrás daquilo que é da gente. Aí o texto diz que elas chegaram até Moisés e reivindicaram. E sabe o que foi que Deus disse a Moisés? Moisés, o que essas moças falam é justo. Pode dar a herança do pai. Nem a lei impediu aquelas mulheres de reivindicar, de lutar, de buscar aquilo que era delas por direito. Então não abra mão. Diga para Farol: Farol, não vai ficar nenhuma unha, é tudo meu, é tudo da gente, é tudo nosso. Deus arranca o povo do Egito. O livro do Êxodo narra isso, né? Deus arranca o povo do Egito, o povo vai peregrinar no deserto. Aí inicia-se o livro do Levítico. A palavra Levítico, irmãos, está relacionado às leis. A palavra Êxodo significa a saída. O que é o Êxodo? É a saída do povo de dentro do Egito. O que é o Levítico? É a saída do Egito de dentro do povo. E acredite os irmãos, foi muito mais fácil Deus tirar o povo do Egito do que tirar o Egito do povo. Por que, Lael? Porque sair do Egito é fácil. Sair de dentro do Egito é fácil. O difícil é tirar o Egito de dentro da gente. Ou você não concorda comigo que tem gente que está com 5 anos que saiu do Egito, mas o Egito continua nele? 10 anos que saiu do Egito, mas o Egito continua nele. É do meu jeito. Se for de gostar de mim, tem que ser assim.
E se eu te falar que quando você saiu do Egito para peregrinar com Ele, para andar com Ele, você passou a perder o direito de opinar em alguma coisa? De mandar em alguma coisa? De determinar alguma coisa? A partir do momento que você levanta a mão e diz, eu quero andar contigo, você não se manda mais. Você não se governa mais. Deus está olhando para Moisés. Moisés, esse povo vai andar comigo? Vai, só que tem que ser do meu jeito. Comigo o povo não tem querer, Moisés. Não tem opinião, não tem orgulho. Para andar comigo, irmãos, inúmeras vezes Deus vai usar a palavra eu sou santo no Levítico. O livro do Levítico é o livro que mais usa a expressão que Deus é santo. Então, para andar comigo, Moisés tem que ser em santidade. Quer andar com Ele? Quer viver os sonhos de Deus? Quer viver os cumprimentos das promessas? Quer ser avivado? Quer viver em novidade de vida? Então comece a arrancar o Egito que existe dentro de você. Você não pertence ao Egito e muito menos o Egito pertence a você. O Egito não é o seu lugar de origem, o seu lugar é Canaã. O seu lugar é a terra da promessa. O seu lugar é o céu. O Egito vai ser queimado. Deus está te preparando aqui para entrar nas mansões celestiais. Aí Deus vai colocar as leis. As leis para organizar, né, irmãos? As leis, elas organizam, elas... O capítulo 6 fala-nos acerca da lei do altar do holocausto. Irmãos, bem rápido, só para os irmãos entenderem o que é o holocausto. É uma oferta de sacrifício a Deus por relacionamento. Existem as ofertas pacíficas, existem as ofertas de sacrifício, existe o holocausto, existe a oferta de manjares. Tudo isso são classificações de ofertas. Por exemplo, o sacrifício é uma oferta que o sacerdote apresenta a Deus para a remissão de pecado. Já o holocausto é uma oferta que se apresenta a Deus como forma de adoração e invocação da sua presença. Qual a diferença do sacrifício para o holocausto? Bem rápido. O sacrifício, o sacerdote não podia apresentar o cordeiro com os pés limpos, porque o sacrifício é uma expiação de pecados. Então, como os pés representam a santidade, então toda a sujeira dos pés do animal tinha que ir nos pés, para que quando o sacrifício fosse apresentado, junto com o sacrifício fosse queimado os pecados do cidadão que apresentou o sacrifício. É por isso que quando Pedro decide lavar os pés de Jesus, Jesus fala: tu não pode lavar meus pés, Pedro. Não. Por quê? Porque eu vou já daqui a pouco para a cruz. E toda a sujeira da humanidade eu vou levar nos meus. Se tu lavar meus pés, o sacrifício vai ser anulado. É por isso que João, quando vê os pés, João diz: e brilhava tanto que era como latão reluzente. Os pés de Jesus, pastor Wagner, representa a restauração da santidade do povo. Por isso que o texto diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados de quê? Do pecado, que é a doença que assolava a humanidade. Então o sacrifício é uma oferta de remissão de pecado. O holocausto não. O holocausto é comunhão, é relacionamento, é intimidade. E nos dias de hoje, irmãos, é como se o holocausto fosse um jejum, uma consagração, né? Quando a gente decide nos separar, abrir mão, abdicar de algumas coisas para que possamos manter o nosso relacionamento com Deus. Então isso aqui é sacrifício. E Deus estava dizendo a Moisés: Moisés tem que ter algumas regras, alguns detalhes, para que o holocausto seja apresentado a mim. E detalhe, não sei se os irmãos já viram, depois com o tempo,
na internet ou na Bíblia de Estudo Pentecostal, os irmãos depois vejam um mapa de como era o tabernáculo móvel. Móvel porque eles desmontavam e depois montavam de novo. Para onde eles iam levando a presença. E aqui está. Primeiro, um utensílio do tabernáculo, pastor: altar do holocausto. Depois, bacia do lavatório. Depois, mesa dos pães asmos, mesa do candeeiro, véu da separação, arca da aliança. Então jamais o sacerdote se apresentava lá no lugar santíssimo se primeiro ele não apresentasse a Deus o olor. Porque para querer a presença de Deus, muitos querem. Mas para sacrificar em holocausto, são poucos. E é impossível, pastora, eu entrar na presença de Deus sem que antes eu faça algum tipo de... Aí ele fala: Moisés, vai ser assim o altar do holocausto. O fogo vai queimar. Já eu encerro, tá? Colocará lenha sobre ele. Aí Deus usa uma expressão mixo que quando a gente lê, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não parece ser uma expressão comum, se não fosse na realidade que Moisés vive. Porque Moisés está caminhando e o altar do holocausto não é dentro da tenda. O altar do holocausto é fora da tenda. E os irmãos sabem que de dia, no deserto contém pancadas de ventos que chegam até alcançar 160 km por hora. Só que Deus está olhando para Moisés dizendo: vai ter pancada de vento, Moisés, mas o fogo não vai se apagar. Vai soprar. E vai apagar? Não, vai ficar aceso. Por quê? Porque o fogo é meu. E quando o fogo é gerado por Deus, o fogo não apaga. Irmãos, os bárbaros lá na ilha de Malta acendem fogo e o fogo apaga. Mas quando o fogo é Deus que acende, Moisés está olhando e dizendo: que fogo diferente é aquele? Porque a sarça se consome o fogo. O vento está soprando. Não tem situações da nossa vida que o vento sopra que parece que a gente vai morrer, irmãos. É ou não é? O diabo está olhando e dizendo: eu vou soprar uma ventania. O vento vai vir. Lembra como foi que Satanás matou os filhos de Jó? A Bíblia diz que o diabo soprou um vento que destruiu a casa em que eles estavam. Irmãos, olha para cá. Aqui e acolá o diabo vai soprar o vento. Só que é enquanto o vento está sendo soprado que você vai testificar se de fato esse fogo é de Deus. Talvez alguém entrou aqui hoje vivendo uma realidade turbulenta. Talvez alguém saiu de casa hoje dizendo: Deus, fala comigo no culto, porque o vento está soprando tanto esses últimos dias. A casa está balançando, o casamento está balançando, o ministério está balançando, o vento veio, a ventania chegou, e eu já não sei o que fazer, já não sei mais que atitude tomar, já não sei mais a quem pedir ajuda, recursos. Parece que o vento vai apagar o fogo. Só que você é crente palmeira.
árvores no mundo todo se destacam por conta das suas raízes: o cedro do Líbano e a palmeira. Acredita-se que a palmeira cresce muito mais para baixo do que para cima. Eu não sei se os irmãos já viram naqueles noticiários. Os irmãos já assistiram nos noticiários na internet, lembram? Vocês lembram quando deu aquela tsunami no Haiti? Lembram? A gente vê na TV aquela onda vindo, aquela ventania. Aí de longe, mix, a gente vê na TV a palmeira. Aí o vento está soprando. O diabo está olhando e dizendo: vai quebrar. Agora ele cai. Agora ela cai. Agora ele desiste. E o vento está soprando. A onda está vindo. Aí quando a gente olha na TV, lá tá a palmeira. Quando o vento passa, a palmeira. Não, repita comigo: resiliência. Você sabe o que é resiliência? É a capacidade de uma matéria em voltar para o seu estado original após passar por uma mudança brusca. Ou seja, ela passa pela turbulência, ela passa pela provação, ela passa pelo vale. Lembra a liga de amarradieira, aquela amarelinha? A gente estica, 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 estica. Aí quando a gente solta a liga, ela volta para o tamanho original. É assim que é o crente resiliente. O diabo se levanta contra ele, o diabo se levanta contra ela. Aí diz: eu vou soprar e ela vai cair. Eu vou soprar e ele vai quebrar. Eu vou soprar, ela vai desistir, vai desanimar, vai deixar de ir para a igreja. Aí o vento está soprando e você está lá. Eu não vou parar. Não, levante a mão direita. Levante a mão direita. Eu estou pregando essa noite para uma geração de crentes resilientes. O diabo disse que você ia cair. O diabo disse que os projetos iam quebrar. Mas aqui eu vim hoje para dizer: pode soprar vento, pode soprar tempestade. Quem acendeu o fogo foi Deus. Vai, só quem tem fogo de Deus aceso aí, levante a mão. Eu dou 1 minuto para você abrir a boca e encher a casa de glória. Não, quem me levantou foi Deus, Satanás. Vou parar não, quem me escolheu foi Deus, Satanás. A igreja não vai fechar porque quem abriu a porta foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Ei, Pedro, e as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecem. Vai. Cadê os crentes que acenderam a fogueira? Cadê os crentes que acenderam o fogo? Lepora Xandaraia, Remísio Face, Emanuel e Afai. Eu vou dar 1 minuto pra você adorar. Comigo, se quem acendeu foi Deus, não é qualquer vento que vai me apagar, que vai me apagar, que vai me apagar. Eu estou aceso, eu estou fumegando,
Eu estou prisando em brasa. Cadê os crentes do fogo? Cadê? Cadê a igreja Assembleia de Deus Pentecostal? Que nasceu do fogo, que anda no fogo, que vive no fogo. Cadê? Cadê? Pregador, o vento está soprando, e daí? Você se esqueceu quem é que domina o vento? E de repente ouviu-se um som. Como? Não era o vento, era só o som. Como? De um vento. Encerro agora. Além de ter vento forte, além de ter tempestades à noite, os irmãos sabem que o deserto é acometido por um extremo frio no período da madrugada. Se tem um lugar que é frio de noite, é o deserto. Só que mesmo dentro dessa realidade fria, Deus está olhando e dizendo para Moisés: Moisés, o frio vai vir, mas o fogo continuará queimando sobre o altar. E não irmãos, vocês lembram que no ensino médio a gente aprende que não existe frio? A física diz que não existe frio, existe ausência. Então o frio nada mais é do que a ausência de Deus. Você vê uma igreja que não dá um glória, não dá um aleluia, não levanta a mão, Assembleia de Deus dos pinguins, é porque não tem Deus, irmãos. Porque onde tem a presença de Deus, é impossível não ter fogo. Por que, pregador? Porque o nosso Deus nada mais é do que o Deus do fogo. Não, quer que eu te prove na Bíblia? Os teólogos dizem que eles precisam apenas de 3 referências para dar ênfase ou criar uma doutrina, uma tese. Vou te dar algumas, para te provar que o meu Deus é o Deus do fogo. Deuteronômio, o texto diz que o nosso Deus é fogo com Abraão. Vou destruir, apagar do mapa Sodoma e Gomorra. Como, Senhor? Fogo. Vou aparecer para Moisés e me revelar para ele e dar a ele o plano de salvação dos hebreus no Egito. Moisés está cuidando das ovelhas de seu sogro Reuel, e enquanto ele está caminhando, ele olha e Deus se apresenta através do Levítico 6,13. Deus está orientando a Moisés acerca da lei do holocausto, e o Senhor está dizendo que o fogo não pode se apagar. Se apagar. Nadab e Abiú entram em dissensão entre si, são 2 irmãos, e decidem os 2 se apresentar diante da arca de Deus. Deus decide fulminar os 2, e a Bíblia diz que Deus matou os 2 com fogo. Fogo. Faraó está de cavalo. Faraó está de quê? Os hebreus
facilmente Faraó alcançava os hebreus, facilmente. Só que a Bíblia diz que quando Faraó, com carruagens, se aproximava dos hebreus, uma coluna de fogo que ia diante do povo, saía da frente, ia para trás e ficava entre o povo e Faraó. Quando o Faraó se aproximava, aí o fogo aparecia e Deus falava: aqui não, Satanás, aqui tem fogo, nesse povo tu não toca, nesse povo aqui tu não toca, porque ele é o Deus do fogo. Profeta de Baal, grita mais alto que Baal está dormindo. Azera talvez viajou e não chegou ainda. Aí os profetas falam: agora eu quero ver a tua vez, Elias. Que Deus é esse que tu serve? Vocês vão já ver. 53 palavras cavam um buraco em volta do altar, e quando ele apresenta o sacrifício, diz a Bíblia que Deus decide responder Elias. E a resposta de Deus para Elias é uma labareda de fogo, irmã Val. Diga comigo: nosso Deus é o Deus do fogo. Isaías olhava e dizia: e eu via por cima do trono serafins que voavam diante dele, que assistiam diante dele. A palavra serafins, na sua etimologia, significa anjos abrasadores, ou seres que ardem em fogo. O profeta diz que ele pega uma tenaz e tira uma brasa. Irmão, isso aqui me chama a atenção. Segura essa, prepara o glória. Isso aqui me chama a atenção, Mixo, porque o texto diz que os serafins são anjos que ardem, mas quando é para pegar a brasa, ele não pega com a mão. A pergunta é: será que os serafins tinham medo de se queimar nas brasas? Não. Sabe por que os serafins não pegam com a mão a brasa? É necessário um utensílio santo, antenais, porque aquela brasa era um protótipo, era a representação da pessoa do Espírito de Deus, que ia tocar nos lábios do profeta. Quem purifica é Deus, e Deus purifica através do fogo. O Espírito de Deus é o Espírito do fogo. Ezequiel está na beira do rio Quebar, trabalhando para Nabucodonosor. Aí Ezequiel diz: pastor, quando olhei para cima, o céu se abriu e eu via 4 rodas gigantes, imensas, rodas de fogo que tomavam de conta de todo o céu. O servo moço chega para o profeta e diz: ô profeta, a gente vai morrer, não tem mais jeito, acabou, não dá mais. O que foi, Geazi? O exército está lá fora, Eliseu, eles estão aí, vai morrer todo mundo. Ô Geazi, pelo amor de Deus, Geazi, abre os olhos e começa a ver. Geazi, o que é que tu vê? Eliseu, eu vejo cavalos e cavaleiros de fogo. Elias, eu quero ser alguém semelhante a ti, e se não for pedir muito, eu quero a unção dobrada. Dura coisa me pedisses, mas se tu conseguir me ver sendo elevado, vai receber essa graça, vai receber essa unção. Passa um Betel, passa o Gilgal, passa o Jordão. Aí a Bíblia diz, pastor, que quando Eliseu eleva a vista, uma carruagem, irmãos, uma carruagem, a Bíblia diz que era de fogo. O problema é querer mexer com os crentes que tem um Deus do fogo.
Ele olha para os servos e fala: ei, pega a fornalha e aquece 7 vezes mais. E eu quero ver qual é o Deus que vai livrar das minhas mãos. Aí ele olha e começa a gritar: eu não acredito. O que foi, rei? Eu não lancei 3, foi 3. Alguma coisa está errada. O que é? Eu estou vendo 4. O quarto é semelhante a um dos filhos dos deuses, e ele está passeando no meio. Passeando no meio. Passeando no meio do fogo. Vocês querem que eu pregue? Eu vou pregar. Ei, raça de víboras, eu batizo vocês com água, mas daqui a pouco tá vindo aí remandar a saia, que além de batizar com água, bate. Fogo. E foram vistas ali, Atos capítulo 2, e foram vistas ali línguas repartidas como que de fogo. Senhor, Moisés, Senhor, a gente está com problema. O que foi, Moisés? Sacerdotes estão com problema. O que foi, Moisés? O candelabro não pode apagar. E o que é que está vendo, Moisés? Está entrando sujeira, está entupindo. E o fogo? Está apagando. Moisés chama Bezalel, ou Bezaliel, e manda ele fabricar com ouro puro uma espevitadeira. O que é espevitadeira? É um instrumento fino, pontiagudo, que o sacerdote vai usar. Usar para quê? Para que quando o menorá venha entupir com sujeira, aí o sacerdote vai trazer a espevitadeira, que é assim: a sujeira entra, o menorá entope, o azeite não sobe e o fogo. Só que lá vem um sacerdote com a espevitadeira. Desentupindo o menorá. Não sei se entrou uns crentes aqui entupido, sujo, mas eu vim aqui para dizer que a espevitadeira do céu está aqui para arrancar essa sujeira que tem empatado esse fogo de acender. A Bíblia diz que o sacerdote desentupia o menorá, o azeite subia e o fogo. Esse mesmo menorá está na ilha de Patmos. Ele olha e diz: quando eu olhei para ver quem falava comigo, eu vi 7 castiçais de ouro, e por detrás dos castiçais eu vi um semelhante ao sol. Seus cabelos eram brancos como a neve, as suas vestimentas eram talares, os seus pés eram como latão reluzente, na coxa estava escrito Rei dos Reis, na boca tinha uma espada de 2 gumes, e os olhos, João, e os olhos eram 2 tochas
que ardiam em fogo. Não, eu vou encerrar agora. Policarpo, escuta essa. Policarpo, discípulo de João, bispo da igreja de Esmirna. Diz a Bíblia que o imperador coloca Policarpo no meio do Coliseu e diz: ei Policarpo, ou tu nega a tua fé, ou tu nega o teu Jesus, ou tu vai ser queimado vivo. Com 85 anos de idade, Policarpo olha para o imperador e diz: eu não vou negar meu Jesus, que tanto fez por mim. Aí a história conta que o imperador mandou incendiar Policarpo, atearam fogo em Policarpo. Diz a história, pastor, que o fogo apagou e Policarpo não morre. É para saia, é bom de vaça. Aí o imperador gritou: acende de novo. Acenderam de novo. Acenderam de novo. Aí diz a história que quem se aproximava de Policarpo em chamas sentia cheiro de incenso. Você sabe o que é incenso? É adoração. Em outras palavras, Policarpo estava dizendo: pode até me queimar, mas eu não vou parar de adorar. Eu não vou parar de adorar. Deixa te queimar, deixa falar mal de ti, deixa te perseguir. Continua adorando, continua dando glória a Deus, continua dando aleluia. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Repita comigo: nosso Deus é um Deus do... Está incendiando, incendiando, incendiando. Os destroços estão caindo sobre a família de Samuel Wesley. Ele começa a tirar de um por um dos seus filhos. Tira de um por um dos seus filhos. Quando ele chega no jardim da casa, ele começa a contar: 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele olha, irmão, ele percebe que está faltando um. É o mais novo, Wesley. Aí ele começa a gritar: John, John, o fogo está pegando, a casa está caindo, o meu filho vai morrer. E Samuel está gritando: John. Aí diz a história que, percebendo que não ia conseguir salvar o filho, ele pega os demais filhos, faz uma fileira, coloca de joelhos e diz aos seus filhos: vamos orar ao Deus do fogo. Vamos orar ao Deus do fogo. Aí diz a história que de repente ouviu-se um choro. Era John Wesley chorando do outro lado do jardim. Samuel pega o filho nos braços, olha para o menino e fala: esse é a tocha tirada, é para a saia. Esse é o tição tirado do fogo, do fogo. Diz a história que ele pregou mais de 3.000 sermões e evangelizou a cavalo, equivalente a 6 voltas no mundo, ganhando mais de 1 milhão de almas para Jesus. É o fogo, é a tocha. Pega na mão de quem está do teu lado, fala para ele: hoje à noite aqui tem fogo, tem fogo, tem fogo. O Deus do fogo está na casa. Abre a boca. Até transbordar, derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me, até transbordar, derrama tua glória, derrama tua glória. Para dar um glória a Deus aí. Deixa eu te falar a verdade. Deixa eu te falar a verdade. Crente que nasceu no fogo não se contenta com fumaça.
Crente que nasceu no fogo não se contenta com faísca. Eu quero profetizar em nome de Jesus que enquanto a igreja da glória, Deus está acendendo fogo. Fogo, fogo. Pega, pega, pega. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me, Senhor, até transbordar. Derrama tua glória. Fecha o corredor, vai, pega na mão, fecha. Fecha. Deus. Gravetos, pastor, graveto só presta junto. Se o graveto se espalha, o fogo se apaga. Não. Vou falar só essa, posso só essa? A Bíblia diz que quando Paulo começa a alimentar o fogo, aí diz a Bíblia que uma víbora, uma serpente, se manifesta e ataca Paulo. Você quer ver uma serpente se manifestar? Você quer ver uma serpente ir embora? Irmão, pastor, se tem uma coisa que serpente tem medo, diga comigo, fogo na serpente. Não, tá fraco, diga fogo na serpente. Ela é para, sou de ovar. Mandaraia. Remísio vai. Pecou Adão, pequei. Pecou Adão, pequei. Tá nu Adão, tô nu, já sei. Vou acender um fogo, Adão. Vou matar um animal. Oferecer holocausto a mim mesmo. E vou te dar uma roupa nova. Porque eu sou o Deus do fogo. E você vai andar no fogo. Se tiver doença, vai ser queimado agora. Se tiver opressão na mente, vai ser queimado agora. Se tiver depressão, ansiedade, opressão, vai ser queimado agora. Eu não sei qual área o diabo tem se levantado. Eu não sei de que maneira o diabo tem tentado contra a tua vida. Mas nessa noite, enquanto você dá glória a Deus, enquanto você dá aleluia, Ele está acendendo fogo aí. Fogo, só quem pode adorar. Senhor, eu quero mais, eu quero mais. Enche-me, Deus. Eu quero mais do teu poder. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me até transbordar. Vou encerrar. Vou te lançar um desafio. Não, só quem está sentindo fogo, diga glória a Deus. Pastor, eu vou contar de 30 até 1. Retroativo. E vai ser 30 glória. Não, mas você vai dar um glória para abalar as forças do diabo. E quando eu disser 1, você vai dar lugar. Dá lugar. Acenda o fogo, deixa queimar. Deixa incendiar. E eu acredito que enquanto você estiver dando glória, as cadeias estarão sendo quebradas, as enfermidades estarão caindo por terra, o casamento está sendo restaurado, o ministério está sendo avivado. Cadê a igreja do fogo? Levanta a mão. Eu digo 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Cadê a glória? Cadê a glória? 22, 21.
poder.